Salve higienizador, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos direto ao ponto. Como fechar vendas quando o cliente fala que está sem dinheiro, sem grana. Então, se você quer aprender a driblar esse cenário e fechar mais vendas, fica até o final desse vídeo que eu vou te revelar algumas estratégias para você manter a calma, respirar e vender muito mais. Deixa eu me apresentar, eu sou o Rafael Melo, empresário de higienização de estofados. Assim como você, acredito eu, e a gente já se depara com aquele cenário, né? De explicar o nosso serviço, falar os nossos diferenciais e o cliente falar, poxa, tô sem grana. Mas na verdade, simplesmente ele não viu o valor para investir nisso agora e vamos para o conteúdo que eu vou te explicar como nós vamos tratar para vender muito mais. E eu já vou te falar que você ficando até o final, você vai entender que a maioria não faz essas etapas e acaba desistindo quando o cliente fala que está sem dinheiro, sem grana ou deixa para depois. E aí é aí que nós saímos na frente. Então fica nesse vídeo e bora pro conteúdo. E já deixa o seu like, se inscreve para poder você não perder nenhum dos vídeos que eu estou fazendo dessa playlist do 0 ao 10K, e eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você aprender todos esses conteúdos que eu estou te entregando gratuitamente. Então aproveita e vamos pro conteúdo. Deixa eu só recolher aqui para a gente começar. Então, deixa eu dar um zoom. Primeiro ponto é que esse é um tópico de vendas, onde nós vamos, em primeira instância, em primeiro lugar, quebrar um mito. Quebrar o seguinte mito. Sem grana, na verdade, o cliente está procurando uma forma educada de dizer que não viu valor para investir agora. Ah, Rafa, mas eu falo que uso produto profissional, que eu uso maquinário profissional, bactericida e etc, que eu tenho os melhores produtos, os melhores equipamentos, mando um monte de antes e depois para ele e mesmo assim não viu valor? Mesmo assim não viu valor, porque nem sempre está atrelado a como você executa o serviço em si, mas sim nos benefícios e soluções que ele precisa. Afinal, o cliente não entende tanto de produtos, de maquinários. E vamos ser sinceros, ninguém que não usa nada profissional vai falar, né? Ninguém vai entregar o ouro. Todo mundo fala que é o melhor, todo mundo fala que é tudo 100% profissional, tá? Então, quando o cliente ele fala de uma forma educada que está sem grana, na verdade é porque não viu valor. Sabe por quê? Porque o mesmo cliente que fala que está sem grana é o mesmo cliente que, gasta no final de semana com lanche, deliveries, resenha com a galera, pizza, o valor da limpeza do sofá. É o mesmo cliente, só que para ele não viu valor para investir na limpeza do sofá. Então, vamos quebrar esse mito, que o que a gente precisa fazer é fazer com que ele veja valor e a real necessidade para contratar o nosso serviço de higienização de estofados. Tá bom? Então, a gente tem que ter essa clareza. Isso aqui, traduzindo, você precisa agregar mais valor, você precisa melhorar o seu atendimento. Ponto. E uma das formas de a gente começar a melhorar isso é através de uma conversa. Ah, Rafa, meu cliente não responde, meu cliente não manda foto, meu cliente não responde nada. Melhore a captação de clientes. Ponto. Se você faz algumas perguntas pontuais, não estou falando um questionário absurdo, mas faz algumas perguntas pontuais, por exemplo, quanto tempo tem de uso, qual o motivo da limpeza, porque ele está precisando e você tem a solução e ele não quer te entregar informações, você precisa melhorar a captação de clientes. Então, conversar é uma tática, tá? E aí, o que acontece? Quando você escuta essa frase, né? Ah, tá caro, ou tô sem grana. Porque o cara que fala que tá sem grana, ele não quis dizer para você que tá caro, que poderia soar um pouco agressivo.
Então ele vai falar, a culpa é minha, eu que estou sem grana no momento, tá? Então nesse momento bate aquele desespero. E o que é que acontece? Vamos ser sinceros aqui. E eu vejo nos grupos direto. Passei um orçamento por R$ 200, dei R$ 20 de desconto e ainda o cliente falou que ia procurar outro. Tomara que ache um que acabe com o sofá dele. Tomara que ache um aí que use um monte de produto de pia para limpar o sofá dele. Tomara que o cara faça serviço mal feito e ele me procure depois que eu vou cobrar o dobro. Acontece ou não acontece? Deixa aqui nos comentários se você não já viu isso nos grupos de WhatsApp de higienização. Bate o desespero. Por quê? Porque a gente quer vender. Só que às vezes a gente não está conseguindo se comunicar, se conectar com o cliente. E aí bate o desespero. E aí o que é que você faz? O que é que muitos fazem? Ou não fala mais nada. Deixa o cliente, valeu. O cliente fala, poxa, eu estou sem grana, tal, não sei o que. Você nem responde mais. Ou você deseja azar o cliente, que é o que eu falei, eu vejo muito nos grupos. Você dá desconto, foi o que eu falei. Ou você desiste, você nem liga mais para o cliente. Não é o meu público-alvo. Não é o meu perfil de cliente que eu quero atender. Isso eu vejo direto acontecer. E vou ser sincero com vocês. Enquanto a maioria faz isso, melhor para a gente que tem estratégias para conseguir voltar a conectar com o cliente para a gente vender para ele. E fazer mais um retorno e tentar mostrar o valor que ele realmente quer enxergar, para ele enxergar que vale o investimento do estofado, tá certo? Então, quando a gente sente o baque, bate o desespero e acontece essas coisas, tá? Não vem dizer não que acontece, que eu sei. Eu também tenho empresa, eu sei como é que é. Tá? Então, uma das etapas aqui é você fazer o seguinte. Você precisa entender o motivo. Porque quando você entende o motivo, você consegue voltar e contornar a situação. Olha, Maria, então, eu estou sem grana agora, entendo perfeitamente, tá? Mas, se seu pet urinou no seu sofá, breve, o que pode acontecer? A urina ela pode infiltrar e apodrecer dentro do estofado. Sua sala vai ficar impregnada com odor de urina. E ainda por cima, o seu sofá pode não ter reversão na limpeza. Então assim, vai ser muito pior prolongar esse serviço. Ó o que eu fiz. Eu falei do motivo porque eu precisei perguntar. Então eu perguntei, ela falou que foi urina de pet. E aí eu potencializei a dor dela. Aí eu pego, e agora eu venho com a solução. Mas fica tranquilo, aqui no nosso método, a gente consegue neutralizar esse odor de urina, tratar a urina e entregar o seu sofá limpo, higienizado, livre de bactérias, fungos, ácaros e falar o que você quiser falar de complemento, tá? Mais do que você entrega. Mas assim, você precisa entender o motivo, potencializar e trazer a solução que a sua empresa entrega. Então quando você volta, eu entendo, mas olha, pode ser pior, tá? E aí você usa exemplos que você vê na vida real. Por exemplo, olha, estou sentando agora, eu falei, mas assim, se você não tratar o seu sofá que está começando a ficar com manchas, pode ser que essas manchas não saiam mais e você precise trocar o tecido. Você já orçou uma troca de tecido quanto é? Eu te garanto que é aproximadamente de 7 a 10 vezes mais caro que a limpeza. É muito viável você fazer essa limpeza para dar manutenção no seu sofá, para evitar que ele fique com as manchas impregnadas e perca a estética perfeita, do que você ter que trocar o tecido daqui a pouco. Porque chega uma hora que não vai ter reversão. Então, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender o cenário do cliente para a gente poder conversar, falar de fatos reais, entrar com a potencialização da dor e solucionar ela. Mas fica tranquilo que o sofá, quando ele limpa, que está com manchas que não são tão duradouras, não foram há muito tempo, geralmente tem reversão e a gente consegue entregar o estofado com a estética super renovada. E qual outro ponto que você precisa trazer também, já que o motivo que ele trouxe por não enxergar valor foi a falta de grana? E fica tranquila, Maria, a gente tem algumas formas de pagamento que vão facilitar para você nesse momento.
Ó, você pode parcelar no cartão. Você já reparou que a maioria dos prestadores de serviço parcela em 3 vezes? Pois é, para você a gente consegue fazer em 5 vezes. Fica melhor assim para você? Vamos supor que foi R$ 250. 5 vezes de R$ 50. Cabe no seu orçamento? R$ 50 para poder ter seu sofá renovado e tal, tal, tal. Ou então, Maria, se for no Pix, eu consigo fazer um desconto para você. Tá? Você pode facilitar as condições de pagamento, né? Ter um parcelamento melhor. Você pode dar um desconto no Pix. Ou você já pode passar um preço ancorado. Maria, é o seguinte, o seu serviço ele seria por R$ 280, mas eu consigo fazer uma oferta para você, né, de 280. Se for no cartão, eu te dou 10% de desconto, mas se for no Pix, eu te dou 20% de desconto. O que é que você me diz? Então, quando você traz o preço ancorado e o cliente vê, fica muito melhor de você negociar. Então, o que é que eu tenho para vocês, né, de informação que vocês precisam guardar para aplicar na empresa de vocês? Esquece que não é falta de grana, porque o mesmo cara, mesmo cliente, mesmo contato, no final de semana está gastando dinheiro, ou muito mais, tá? Não cair no desespero e deixar o cliente sem falar mais nada, desejar azar o cliente, dar desconto excessivo e desistir, nada disso. Usar exemplos na vida reais. Desculpa. Usar exemplos reais na conversa, de cenários de que o estofado ficou danificado, que precisou trocar o tecido, e também na facilidade de pagamento. Você tem que ter na carta da manga essas possibilidades de um parcelamento, de um preço ancorado, do desconto no Pix, para poder fazer com que você venda muito mais, tá certo? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é uma parte de um conteúdo muito importante de quando você receber essa objeção da falta de grana, falta de dinheiro. E se você gostou desse conteúdo, o que você tem que fazer? Deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, que com certeza vai virar muitas vendas aí na sua empresa. Se você aplicar essas estratégias que eu te dei, você vai ver uma mudança na sua taxa de conversão só porque você foi até o final, tá? Esquece essa de que é porque eu tô sem grana. Não, não é sem grana, tá? É porque ele não viu valor. Então, melhora o seu atendimento e bora pra cima. Deixe seu comentário se te ajudei, deixe seu like, se inscreve, ativa as notificações e eu vou deixar outras aulas para você assistir em todo o conteúdo que eu venho trazendo do 0 aos 10K e muito mais também, na verdade, na playlist para você consumir esse conteúdo, que com certeza é rico para você ir aplicando na sua empresa. Então, bora para cima. Te aguardo no próximo vídeo.